A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos refletir sobre a palavra do Senhor. O que é adorar em espírito e em verdade? Quem são os verdadeiros adoradores? Adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus e render-lhe graças de uma maneira tão profunda, que envolve todo o nosso ser. Essa adoração genuína sempre estará fundamentada na verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, e é alcançada somente pelos verdadeiros adoradores. Jesus falou sobre a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade, durante a conversa que teve com uma mulher samaritana, quando parou em um poço na região de Samaria. Essa mulher lhe interrogou qual a maneira correta de adorar a Deus. Ou seja, basicamente, ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores. Essa pergunta tinha como base a comparação entre a adoração dos judeus e a adoração dos samaritanos. Depois da morte de Salomão, quando o reino de Israel se dividiu em dois, as tribos do norte e as tribos do sul, a capital do reino do norte ficou sendo Samaria, enquanto que a capital do reino do sul permaneceu em Jerusalém. A adoração no reino do sul era concentrada no templo de Jerusalém, construído segundo a ordem do próprio Deus. Já a adoração no reino do norte era concentrada na própria região de Samaria, especialmente na cidade de Betel. Inclusive foi nesta cidade que o rei Jeroboão mandou erguer um dos 2 bezerros de ouro que mandou construir em seu território para servir de objeto de adoração. Com isso nós vemos, irmãos, a grande importância de nós conhecermos a nossa história. Um povo que esqueceu a sua história. Lá, quando foi feito um bezerro de ouro, e agora, condenado naquela época, anos mais tarde, o povo esquece a história e constrói agora não um, mas 2 bezerros de ouro, em pura idolatria. O profeta Jeremias denunciou severamente essa prática, no capítulo 48 do versículo 13. Apesar da marcante idolatria entre os samaritanos, eles, assim como os judeus, afirmavam adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas que tirou o povo de Israel do Egito. Mas o culto dos judeus e dos samaritanos não se misturavam, e ambos os grupos condenavam um ao outro por praticarem falsa adoração. A mulher samaritana fez a seguinte observação: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Com isso, ela estava fazendo a seguinte pergunta implícita: quem são os verdadeiros adoradores? Muito provavelmente, ao dizer nossos pais adoraram neste monte, ela estava se referindo ao Monte Gerizim e ao fato de que Abraão e Jacó tinham construído altares nas encostas deste monte em Siquém. Como vemos no livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 7, e também no capítulo 33, do versículo 20. Apesar de ela ter ouvido durante toda a vida que Deus deveria ser adorado ali, os judeus afirmavam veemente que Jerusalém era o único local legítimo para adoração. Então Jesus lhe respondeu: mulher, crê-me que hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Foi exatamente nesse ponto que ele afirmou: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem tais que assim o adorem. Com isso, Jesus estava dizendo que o povo escolhido de Deus não estaria restrito a Samaria ou a Jerusalém,
mas seria proveniente de todas as tribos, línguas e nações, servindo-lhe com sinceridade, prestando-lhe o verdadeiro culto. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É possível entender que o adorar a Deus em espírito e em verdade nas próprias palavras de Jesus. Perceba que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira não estaria ligada a este ou aquele local. Além disso, Jesus também sinaliza o erro dos samaritanos ao dizer que eles adoravam o que não sabeis. Aqui vale saber que os samaritanos tinham rejeitado os livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento, esquecendo-se completamente da sua história. Ou seja, eles tinham ignorado a própria revelação especial de Deus nas Escrituras. Isso significa que a verdadeira adoração, além de não estar restrita a um determinado lugar considerado sagrado, ela também está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelada em sua palavra. Nesse ensino, Jesus também já estava contrastando o verdadeiro culto com o culto segundo as disposições regulamentadoras da lei, isto é, o caráter temporário do sistema cerimonial e sacrificial do Antigo Testamento daria lugar ao verdadeiro culto definitivo a Deus, por meio de Jesus Cristo, o qual a Igreja Santa adora ao Pai verdadeiramente. O Pai procura verdadeiros adoradores. Jesus claramente diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqui mais uma vez fica muito clara a lição de que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra. Em outras palavras, jamais Deus aceitará algum tipo de adoração que não seja em conformidade com a sua palavra. Não importa o quanto o homem tente inovar, imaginar ou criar supostas adorações, pois todas elas serão vistas por Deus como falsas e reprováveis. É por isso que Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. O fato de Deus procurar quem o adore em espírito e em verdade não significa que Ele esteja procurando pessoas que cumpram certos requisitos e sejam adoradores aceitáveis. Ao contrário, essa procura é uma busca salvadora, na qual Ele vivifica pecadores desprezíveis, justifica-os pelos méritos de Cristo e recebe-os como os verdadeiros adoradores pela ação do Espírito Santo. A necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ainda explicou a importância e disse: Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, como vemos em João 4, versículo 24. Ao dizer que Deus é espírito, Jesus estava ensinando que Deus é infinitamente mais elevado do que qualquer tipo de divindade construída por mãos humanas, como fizeram os samaritanos com seus bezerros de ouro. E sua presença jamais estará restrita a um único território, seja uma montanha considerada sagrada como Gerizim, seja o próprio templo em Jerusalém. O Deus vivo é todo-poderoso, Criador do universo, o Deus de toda a terra, diferente dos deuses tribais dos pagãos. Portanto, adorar a Deus em espírito é adorá-lo, sabendo que nenhuma imagem pode representá-lo e que sua presença não está limitada a um suposto lugar sagrado. Deus é Espírito e revela-se a si mesmo em Jesus Cristo, a única imagem do Deus invisível, como vemos em Colossenses capítulo 1 do versículo 15. É por isso que os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade,
Pois essa verdade refere-se à pessoa de Jesus Cristo, da qual as Escrituras testificam, o mesmo que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, do versículo 6. Bem como conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 8, no versículo 32. A genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, de um relacionamento vital com Ele, de um compromisso com a verdade que Ele revela. Adorar em espírito e em verdade é um dever. Ainda em João capítulo 4, do versículo 24, Jesus afirma que aqueles que adoram